gostaria de falar sobre um tema assim que ele não é muito discutido, ele não é muito falado, mas que eu creio que é o que Jesus está querendo falar com a gente nessa manhã, ou nessa tarde. E é sobre humildade. E eu coloquei um título nessa mensagem que é Humildade, o caminho à felicidade eterna. Sabe, a gente, como todo ser humano, pelo menos eu, busca ser feliz. Sabe? Quem não quer ser feliz? Sabe? A gente busca muitas coisas em muitos lugares, como eu busquei, em coisas que não prestavam. Nosso coração é muitas vezes enganoso, normalmente é. A gente acha que a gente é uma coisa, só que a gente um dia descobre que a gente não era bem aquilo. Sabe? A gente estava enganado a nosso respeito. E a Bíblia diz assim, enganoso é o coração mais do que tudo. Quem o poderá conhecer? Sabe? Então, nessa manhã, eu gostaria de falar de algumas coisas, de como a gente pode chegar a esse padrão que é Jesus Cristo, de humildade. Será que é possível? Se não fosse possível, Deus não diria para a gente buscar. Lá no Israel antigo, quando eles se humilhavam, sabe, o que eles faziam? Eles jogavam pó na cabeça. Sabe, para que é isso? Eu sempre pensei, para que isso? Por que eles faziam aquilo? Sabe? O que eles estavam querendo dizer com isso? Sabe? Estavam querendo dizer assim, eu sou pó. Sabe? Como diz a palavra, você veio do pó, e ao pó você vai retornar. Sabe? Então eles estavam reconhecendo que eles eram somente pó. Sabe? Então eu gostaria de falar sobre isso, e sobre o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então a gente sempre quer ser exaltado, a gente sempre quer ser reconhecido. Sabe, é difícil você pegar uma só pessoa, um de vocês aqui hoje, que não queira ser reconhecido. Sabe? Cara, por que a gente faz as coisas? Para pensar. Por que a gente faz as coisas muitas vezes? Sabe? Por nada? Sabe? A gente espera alguma coisa. Muitas vezes a gente faz as coisas, a gente espera um reconhecimento da pessoa. Sabe? E quando a pessoa não reconhece o que a gente está fazendo, a gente se decepciona com a pessoa. Porque a gente acha que a pessoa deveria reconhecer a gente. Sabe? Mas a gente olha isso que Paulo escreveu, e ele continua falando em Filipenses, versículo 5 do capítulo 2, ele diz assim, ele começa a falar sobre uma atitude, sabe? Em algumas versões fala sobre um sentimento, mas ele é mais que um sentimento. Talvez é um sentimento que começa no teu coração, mas tem que ser um sentimento que gere uma atitude. E ele fala assim, tendo em vós o mesmo sentimento, nessa versão de sentimento, mas em uma outra versão diz a atitude, que houve em Cristo Jesus. E aí ele começa a falar dessa atitude que Jesus teve. Só que ele começa falando, tendo em vós, tendo em mim, tendo em vós, essa mesma atitude que Jesus teve. E ele começa a falar dessa atitude. Jesus era Deus. E ele olha para si mesmo, ele olha para o Pai, e o Pai tinha um projeto para Jesus. E Jesus olha para si mesmo e
A Bíblia diz que ele não julgou com usurpação, ele não se ateve ao que ele era, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de homem, sendo encontrado na forma humana, ele foi servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, sabe, eu até no começo da semana, assim, faz alguns meses que eu estou meditando sobre esse assunto, e no começo da semana eu fiquei muito tentado a falar com a Fabiana para ela colocar algumas músicas que falassem sobre o caminho, que falassem sobre isso. E não precisou, porque ela colocou, e a gente cantou algumas músicas que falam sobre esse caminho, sabe? E Jesus, ele mesmo diz assim, ele está falando com os discípulos, e os discípulos, assim, ele está falando assim, eu estou indo para o Pai, e vocês sabem o caminho, e daí um se levanta assim, Senhor, como a gente pode saber onde você está indo, se a gente não sabe o caminho? E aí, Jesus fala assim, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E de repente isso parece uma coisa muito estranha para nós, sabe? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que ele era o caminho? Quando chega Filipe para ele assim, Jesus, mostra-nos o Pai, e isso vai ser suficiente para nós. E o que Jesus responde para ele? Filipe, até quando eu vou ter que estar com você? Aí ele diz assim, quem vê a mim, vê ao Pai. O que Jesus estava querendo dizer com isso? A Bíblia diz para a gente que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Jesus estava falando para Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus estava falando, quem vê meu caráter, vê ao Pai. Quem vê as minhas obras, vê as obras que o Pai está fazendo. Sabe? E o que Jesus está chamando? Estava chamando os discípulos a fazer. Desde o começo. Qual foi a primeira coisa que ele chegou e falou para Pedro? Pedro está pescando. E aí Jesus manda ele pescar e ele pega uma grande quantidade de peixe. E o que Jesus fala para ele? Vem e segue-me. E a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Sabe? Então, sabe, se a gente for parar para pensar no que é que Jesus está falando, sabe, ele está falando que para a gente conhecer o Pai, a gente precisa andar com Jesus. Sabe? E às vezes a gente fica tentado em achar que a gente vem aqui no domingo, e isso é suficiente para a gente conhecer Jesus. Sabe? E a gente tem uma semana atarefada, de muito trabalho, de muitas coisas, buscando muitas coisas, querendo ganhar o mundo, e perdendo a nossa alma. E Jesus fala para a gente, uma coisa só te basta. Vem e segue-me. Porque aonde eu estiver, aí você vai estar. Sabe? E muitas vezes a gente está querendo guiar Jesus. Sabe? A gente escolhe uma profissão, a gente escolhe um ministério, a gente escolhe um lugar, a gente escolhe. E Jesus tem que escolher, porque eu escolhi. Sabe? E o Evangelho de Jesus é exatamente o oposto. Sabe?
Deus já escolheu para mim. E Jesus chega para mim e diz assim: deixa tudo o que você tem e me siga. Sabe? E você vai entender e vai saber qual é o caminho. Então, é necessário andar não somente com Jesus, porque tinham multidões que andavam muitas vezes com Jesus, mas os discípulos andavam em Jesus. Sabe, se você for parar para ver, ele diz assim: aquele que estando em mim. Sabe, eles andavam em Jesus. Eles não andavam somente com Jesus. Jesus andava neles. Sabe? Eles começaram a aprender um caminho de serem guiados pelo Espírito Santo. Sabe? E esse é o caminho chamado Jesus. E quando a gente começa a conhecer Jesus, a gente vai começar a conhecer qual é a nossa identidade. Sabe? Então a gente hoje muitas vezes padece de conhecer qual é a nossa identidade. Por que a gente não sabe qual é o nosso dom? Por que a gente não sabe qual é o nosso chamado? Porque a gente não conhece a nossa identidade. E a gente não conhece a nossa identidade porque a gente não tem conhecido Jesus. Pedro, que eu estava falando, sabe, ele começa a andar com Jesus e Jesus começa a revelar a identidade de Pedro, a verdadeira identidade de Pedro. Sabe, porque Pedro achava que ele era uma coisa. E Jesus começa a revelar qual era a verdadeira identidade de Pedro. E ele começa a revelar de acordo com a vontade do Pai para Pedro. E quanto mais Pedro andou com Jesus, mais ele começou a se conhecer. Sabe? E tinham coisas em Pedro, como tem em mim e em você, que eram impossíveis Pedro conhecer. E de repente ele começa a andar com Jesus. E ele achava que ele era forte. Ele achava que ele era durão. Ele achava que ele sabia das coisas. E ele achava que ele ia estar governando à direita de Jesus. Mas chegou um dia, o dia da revelação, da verdadeira revelação da identidade de Pedro. Que Jesus fala para Pedro assim, Pedro fala para Jesus: ainda que eu tiver que morrer com você, ainda que eu tiver que morrer por você, eu não vou negar o teu nome. Então Pedro, quando ele falou isso, ele olhava para ele mesmo, sabe? Ele achava que ele se conhecia. Porque a visão que Pedro tinha, quando ele olhava no espelho, ele se via. Sabe, como nós, muitas vezes a gente olha para o espelho e a única coisa que a gente consegue ver somos nós mesmos. Mas de repente Jesus chega para Pedro e fala: hoje mesmo você vai me negar. E aí chega aquela hora que Pedro está lá e ele achava que ele ia enfrentar tudo e todos, ia morrer por Jesus, pela própria força. E ele não entendia uma coisa, que não é por força, que não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando chegou essa revelação de Jesus, a revelação da verdadeira identidade de Pedro, o que acontece com Pedro é que ele nega Jesus.
E a Bíblia diz que ele se entristeceu demais, porque ele verdadeiramente amava Jesus como eu e você. Sabe? Se você não tivesse um pouquinho só de amor por Jesus, você não estava aqui. Sabe? Se eu não amasse verdadeiramente Jesus, eu não tinha abandonado tudo que eu sonhava, tudo que eu tinha, tudo que eu queria. E tinha começado a seguir Jesus há 25 anos atrás. Sabe? Então Pedro amava verdadeiramente Jesus, mas ele precisava ter um tratamento de caráter. Sabe? Ele precisava conhecer quem Jesus realmente era. E quando ele negou Jesus, ele provavelmente, como nós, se decepcionou muito com ele mesmo. Porque ele descobriu que ele não era aquilo que ele achava que ele era. E Jesus revelou o coração dele para ele. E ele chora e vai. Então, mas Jesus já tinha começado a revelar a verdadeira identidade de Pedro, quem Pedro era. E aí Jesus tinha falado para ele: Pedro, você vai me negar, você vai me abandonar, você vai fugir. Mas quando você voltar, vê que Jesus não fala se você voltar. Jesus fala quando você voltar. Apacenta minhas ovelhas. O que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, você era um pescador, sabe? Agora você vai ser um pescador de homens. Sabe, você apacentava peixe. Agora você vai apacentar as minhas ovelhas. Sabe? Jesus estava mostrando qual é a verdadeira identidade de Pedro. Sabe? E às vezes a gente padece de conhecer a nossa identidade porque a gente não conhece a Jesus. Porque a gente tem seguido, seja o que for, uma religião, um bom ensino, uma boa pessoa, sabe, nossos próprios sonhos. Mas a gente não tem deixado tudo para seguir Jesus. E Jesus diz assim: todo aquele que quer me seguir, a primeira coisa que tem que fazer é negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e me seguir. Porque aonde eu estiver, essa pessoa que estiver me seguindo vai estar. Sabe? Só que para isso, sabe, a gente tem que seguir esse caminho, que é o caminho da humilhação. Não existe outra possibilidade de você conhecer a Jesus verdadeiramente, se você no teu coração não decidir que você vai se humilhar, sabe? E para pessoas como eu, como eu era 26 anos atrás, sabe? Para pessoas que você pode matar 10 vezes e você não faz a pessoa se dobrar, Deus faz. Sabe? Quando Deus vem e te chama, Ele sabe como tratar com você. Sabe? Então, há 25 anos atrás, 26 anos, quase 26 anos atrás, Deus falou assim: se você ficar aqui nos Estados Unidos, eu vou mudar a tua vida. Cara, a única coisa que eu queria, sabe, o dinheiro já tinha o suficiente no Brasil antes de vir para cá. Mas eu tinha sido jurado de morte por um demônio que o meu irmão, o pastor João, estava expulsando uma vez e falou que ia me matar. Então eu experimentei alguns acidentes de moto, que eu gostava de moto e gostava de correr demais. Eu tive uns 10 acidentes e 2 deles eu acordei no hospital e alguns deles eu estava todo estourado e todo ensanguentado. E nunca, para quem a vida não vale nada, como a minha não valia nada, para mim, sabe? Eu morrer ou viver era a mesma coisa. Então eu não me importava. Era melhor muitas vezes morrer do que estar naquela situação que eu estava.
Mas Deus tinha um plano para mim, sabe? E por mais que eu tinha sido jurado de morte pelo diabo, sabe? Deus me salvava. Sabe, um dia, assim, se vocês já ouviram de alguém que viu em poucos segundos a vida passar diante dos olhos, eu vi isso. Sabe, eu vi minha vida passar, eu me vi num berço, assim, no quarto dos meus pais. Eu vi minha adolescência, eu vi minha juventude, até aquela hora, e eu senti um terror, como do inferno. E eu dei um grito para Deus me salvar. E até hoje eu não entendo como eu não me acidentei, porque eu devia estar uns 180, 200 km por hora na moto. E um dia Deus me falou assim, eu não te deixei morrer, porque eu tinha um plano para você. Sabe? Então, Deus começou um tratamento comigo. E o tratamento foi muito duro, porque uma pessoa que tem o coração duro como eu tinha, sabe, tem que vir através de humilhação. Sabe? Então, no começo assim, acho que todo mundo se achava no direito de me humilhar. Sabe, não interessava onde eu ia. As pessoas me humilhavam. E eu chorava, e chorava, e chorava, e perguntava para Deus, por que isso? Sabe, eu sou uma pessoa tão boa. Eu não faço mal a ninguém, eu nunca fiz mal a ninguém. Por que que as pessoas estão me humilhando desse jeito? E Deus cada vez mais me atraindo para Ele. E eu cada vez mais sendo humilhado. E cada vez mais chorando. E até um dia eu paro diante de Deus e pergunto, Senhor, não dá mais. Acabou aqui. Sabe, eu não posso mais assim. Assim não dá mais. E Deus fala assim, eu estou mudando a tua vida. E aí eu dormi e no outro dia, sabe, tinha uma alegria no meu coração, sabe, que era inexplicável, sabe, porque antes tinha uma tristeza tão profunda, que me levou algumas vezes a cogitar suicídio. Uma tristeza assim na alma. Mas depois disso, Deus começou a mudar as coisas, sabe? Começou a me tratar. E aí me libertou e me deu dons. E Ele falou assim, eu estou te chamando, porque você vai pregar a palavra. Sabe, de uma pessoa extremamente tímida, sabe, extremamente triste. Sabe, Deus começou a mudar essa coisa. Sabe, começou a mudar. Sabe? E eu comecei a experimentar algumas coisas de Deus incríveis. Sabe, eu comecei a experimentar o poder de Deus. Sabe, eu levantava a minha mão e as pessoas, sabe, eram tocadas por Deus. Sabe, demônios se manifestavam. Sabe, profecias. Sabe, os dons que você lê na Bíblia, eu comecei a experimentar. Só que era como um pai que dá uma Ferrari para um filho de 16 anos. Sabe, eu comecei a me achar. Essa era a palavra. Não era essa palavra. Sabe, você começa a pensar. Sabe, cara, eu sou o cara. Cara, eu sou bom. E aí eu comecei a fazer planos para Jesus. Sabe? E os meus planos era que eu ia ter um ministério mais conhecido que o do Benny Hinn. Sabe? Mais poderoso, ou ia ser um pregador muito famoso, ia encher estádios. E esse era o meu plano, e comecei a seguir esse plano. Até um dia que o Espírito Santo falou assim, para tudo, você está errando o caminho. E aí eu vi uma vez, e para mim não fazia... Aquilo... Como que Deus pode falar, não é Deus, esse é o diabo que está falando. Não é Deus.
E falou de novo. E falou pela terceira vez. E eu sabia, já estava conhecendo a voz do Espírito Santo. E falou de novo e eu falei assim, peraí, uma coisa está errada. E comecei a orar e falei, Senhor, se é o Senhor mesmo, sabe, me mostra. E aí Deus fala, então para que eu vou te mostrar. E aí Deus começou a me mostrar como estava o meu coração. Sabe, e para minha decepção, meu coração estava horrível. Sabe, porque o propósito de Deus não era que eu fosse um grande evangelista, um grande pregador, mas que eu tivesse o caráter de Jesus Cristo. E eu comecei a ver, sabe, o caráter de Jesus Cristo. E eu comecei a comparar com o meu. Sabe? E aí Deus mostrava, olha isso no teu coração. Eu falei, não, mas esse não é o meu coração. O Senhor está enganado. E Deus, esse é o teu coração. Sabe, você tem um desejo muito grande, mas o teu coração está errado. O teu coração não está bem. Eu preciso mudar o teu coração, para que depois eu possa te usar. Depois eu possa salvar pessoas através da tua vida. Sabe, Deus, cara, é muito incrível. E eu vou contar uma história para vocês, assim, que, sabe, Deus é muito incrível. Então, eu estava trabalhando para o Nozinho. Estava trabalhando para o Nozinho uns anos atrás e a gente estava lá lá no Tennessee, lá na divisa com Virgínia. E a gente estava lá uma semana, 2 semanas, voltava para o final de semana, vocês lembram? E a gente estava na 3ª semana e estava lá e estava tudo muito bonito e o Murilo estava também lá e tal. E a gente estava, eu e o Murilo, sentados num sofá. Mas antes de sentar nesse sofá, a gente estava num apartamento e a Nini e o Nozinho tinham alugado para a gente ficar lá durante a semana, voltar, ir para outra semana. A gente estava num apartamento e aí chegou uma mulher que estava grávida e ela falou com a Nini que ela precisava mudar para esse nosso apartamento, que era maior e era melhor e estava mais bem cuidado e tal. E o Espírito Santo falou para mim, não. Vai e fala para a Nini que não. Porque tem um altar para um demônio nesse lugar. E muitas vezes, o Espírito Santo falou assim para mim. E honestamente, algumas vezes, eu ignorei. Sabe? E dessa vez, eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Porque assim, esse somos nós racionalizamos, muitas vezes. E eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. E o Espírito Santo falou assim, vai lá e fala para a Nini, para não fazer isso. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Ele falou a 3ª vez, e eu falei, não. Aí o que aconteceu? A Nini não sabia, foi lá, e a gente trocou os apartamentos. E a gente voltou lá, e a gente trabalhou a semana toda, o Nozinho lembra, e estava muito maravilhoso. Estava maravilhoso, e a gente estava sentado, eu e o Murilo no sofá, e de repente eu fui levantar, e o meu joelho fez... E o Nozinho lembra que quase tiveram que me carregar para o carro. E eu comecei a chorar. Sabe, porque o Espírito Santo falou assim para mim, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Se você semeia desobediência, você vai colher o que você está semeando. Sabe, vocês não sabiam por que tinha acontecido. Sabe, e me deu ao mesmo tempo, assim, que me deu essa tristeza.
E essa dor que só quem já teve o menisco estourado que sabe o quanto que dói. Sabe, ao mesmo tempo tinha uma alegria no meu coração, porque aconteceu comigo e não aconteceu com eles. Porque eu ia morrer e não ia me perdoar se tivesse acontecido alguma coisa com eles. Vocês estão entendendo o nível de que eu estou tentando trazer para vocês do que é o Evangelho de Jesus Cristo? Sabe, Deus dá para você. Mas não zombe de Deus. Porque aquilo que Ele está te dando, sabe, um dia você vai prestar conta. Sabe? Então essa é só uma história de muitas que já aconteceram. Mas para nós e a Nini saber o porquê da coisa. E depois a Nini chegou e falou assim, a mulher tem... ela tem assim, alguns ídolos lá e tal. Não é verdade? Entendeu? Então, sabe, exatamente como o Espírito Santo tinha me falado, a Nini chegou e falou para mim. Sabe, eu fui um covarde, sabe? Mas eu recebi a consequência daquilo, da minha desobediência. Você está entendendo? Então, sabe, nesse caminho, Deus começou a me ensinar uma coisa, sabe? Que somente aquele que se humilha é exaltado por Deus. E a Bíblia fala, humilhai-vos debaixo da mão poderosa do Senhor, e Ele, a seu tempo, no devido tempo, vai te exaltar. Ele vai te levantar quando chegar a hora. Sabe? Então a gente sempre tenta ter reconhecimento, a gente sempre quer ter as coisas, e a gente está buscando, sabe? E tem coisas boas que a gente está buscando. Mas existe uma coisa melhor, que é conhecer Jesus, sabe? E a todos nós, sem exceção, essa regra não existe exceção. Jesus conta uma parábola, e ele diz assim, que a um foi dado 5 talentos, a um foi dado 2, e a outro foi dado 1 talento. E o que é incrível de Deus, é que Deus somente dá o talento de acordo com a nossa capacidade. Sabe? Deus jamais vai te chamar a fazer alguma coisa que você não seja capaz de fazer. Porque a capacidade não vem de você. Ela vem de Deus. É Deus quem vai fazer através de você. Mas não se engane, como essa história que eu já te contei, que é uma ilustração, mas não se engane. Ainda que você tenha recebido um só talento, um dia, esse dia vai chegar em que Deus vai te cobrar por esse talento. Sabe? E nessa história, sabe, tem aquela pessoa que recebeu um, e a Bíblia, e Jesus contando essa parábola, ele disse que ele foi lá e escondeu o talento. Sabe, todos nós, você não é uma exceção. Deus colocou algo em você. Sabe? Deus colocou algo em você para desenvolver isso que Deus colocou. Sabe, porque você pega os outros 2, eles foram e negociaram ou desenvolveram aquilo que Deus deu para eles. Sabe? Então Jesus está fazendo essa pergunta para você: você está desenvolvendo aquilo que eu te dei? Sabe, ninguém pode responder por você. Sabe? Só você pode responder para Jesus.
Sabe? O que Deus te deu? Sabe? E como eu lá no começo, assim, sabe? Quando você começa a se achar, porque, cara, eu nunca vi alguém com tanto poder assim, tão jovem com tanto poder. Você começa a se achar, daí Deus começa a te humilhar. Não é só as pessoas, são só as pessoas. Deus começa a te humilhar para você entender aquilo que Paulo fala. O que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido? Sabe, muitas vezes a gente se gloria por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente acha que a gente é. Mas quando a gente começa a conhecer Jesus Cristo, sabe, não isso que a gente tem ou faz muitas vezes, mas a pessoa de Jesus Cristo. Quando você começa a andar com Jesus Cristo, sabe, você começa a se conhecer. Você começa a conhecer teu coração. E Jesus Cristo começa a transformar teu coração. Sabe? Ele começa a preencher teu coração, aquele vazio que tinha, que você buscava em tudo que é coisa, como eu e meu irmão buscávamos. É insaciável, porque a não ser que você consiga pegar Deus e colocar lá, jamais vai preencher, porque é um vazio do tamanho de Deus. Só pode ser preenchido com Deus. Sabe, então o que você está buscando hoje? Qual é o teu sonho? E eu tinha muitos sonhos, sabe, um amigo do pastor João, um profeta, ele olhou para mim e falou assim, você é um cara sonhador. Você é muito sonhador. E ele me descreveu, ele falou um monte de coisa a meu respeito. Sabe? E Deus sabe o quanto eu era um sonhador. Mas nunca nada daquilo que eu fazia dava certo. Por quê? Porque ele mesmo disse assim, esse profeta disse, porque antes você começava a coisa, sabe, você tinha aquele sonho, mas você chegava um pouquinho e daí começava a ficar difícil e você deixava e começava a sonhar outra coisa. Mas ele disse, mas agora, Deus está dizendo para você, aquilo que você está sonhando, que vem dele, vai se cumprir, vai acontecer. Porque está vindo dele, e ele vai fazer acontecer. Porque agora você decidiu no teu coração que você vai perseverar. E que você vai continuar nesse caminho. Sabe? Então, se você não começar a sonhar o sonho de Deus, a conhecer Jesus, para saber qual é o sonho de Deus para você, você vai continuar sonhando teus sonhos. Sabe? E por mais lindos que eles sejam, sabe, um dia você vai chegar diante de Jesus e você vai descobrir que era um pesadelo. Porque você não sonhou o verdadeiro sonho, que é o sonho de Deus para você. Sabe, você nunca viveu a vontade de Deus para você. E você vai escutar da boca de Jesus, se aparte de mim, porque eu não te conheço. Mas Jesus, em teu nome eu expulsei demônio e eu expulsei demônio. Em teu nome eu profetizei e eu profetizei. Em teu nome eu curei e eu curei. Eu não te conheço. Sabe, então, sabe, se ainda você não descobriu que essa humilhação que você teve passando, sabe, que esse clamor que está no teu coração assim para você se humilhar, vem de Deus, assim diz o Senhor, vem de mim. É isso que Deus está falando para você, sabe, no teu coração,
Sabe, Deus está colocando isso, se humilha. Deus vai, cara, você não tem ideia do quanto é bom ser liberto por Deus. De quanto é bom aquela tristeza sair e ser substituída por uma alegria que você não tem explicação. Sabe, porque os prazeres são prazeres, não são sofrimentos. Mas são prazeres passageiros, sabe? Mas a alegria do Senhor é eterna. Sabe? A felicidade de Jesus é eterna. Jesus, o caminho à felicidade eterna. Sabe, você quer ser feliz? Quer ser feliz no teu matrimônio? Jesus tem que ser parte do teu matrimônio. Você quer ser feliz no teu trabalho? Jesus tem que ser parte do teu trabalho. Você quer ser feliz na tua escola? Sabe? No teu ministério? Jesus tem que ser parte disso. E existe uma diferença. E existe uma diferença entre aprender. Jesus fala assim, é muito incrível, porque eu escutei aqui hoje de manhã. Sabe, Jesus, ele chega assim e fala para os discípulos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sabe, não existe como aprender de Jesus se você não andar com Jesus. Não existe como ter a verdadeira paz se Jesus não estiver morando em você. Sabe? Mas qual é o processo? Sabe, João Batista já deu para a gente o caminho. Sabe, tá, João Batista, ele nasce, os pais dele eram idosos, provavelmente quando ele era adolescente eles morreram, não sabemos. Mas ele aparece no deserto com 30 anos. No deserto ele começa um ministério. E de repente, sabe, o ministério dele vai lá em cima. E aí ele conhece uma pessoa chamada Jesus. E aí quando ele vê Jesus, sabe, Deus fala para ele: esse é o Messias. E aí João Batista: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos dele chegam para ele assim, e olham para Jesus e vão seguir Jesus, e ele fala assim: vão com ele. E João Batista fala assim: e convém que ele cresça e eu diminua. Sabe, então ele está dando assim a receita para uma vida cristã de sucesso. Eu tenho que diminuir para que Jesus possa crescer. Sabe? Então quando as pessoas me olham e só me veem, sabe, elas não estão vendo Jesus. Mas como elas vão ver Jesus? Como eu falei desde o começo. Da mesma forma quando olhavam para Jesus e viam o Pai. Vão olhar para o teu caráter. E qual é o caráter de Jesus? Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Cara, quando as pessoas virem isso em nós, elas estão vendo Jesus. Sabe por que as pessoas não conseguem ver Jesus em nós?
Está aí a resposta. Sabe, a gente padece de ter o caráter de Jesus Cristo. Sabe? E a gente fica tentando agradar a Deus, como a Fabiana estava falando, sabe? Com coisas que desagradam a Deus. Sabe? Então esse é o chamado de Deus para nós nessa manhã. Sabe? Se humilha. E Deus vai te exaltar. Sabe? Só que não tem como você se humilhar sem conhecer Jesus. Porque o máximo que você vai conseguir é ser uma pessoa triste.